Você pode até achar que sabe tudo sobre Peppa Pig. Afinal, são anos assistindo às aventuras da porquinha mais famosa do mundo. Mas será que você já reparou em algumas situações completamente sem sentido que acontecem nesse universo? Sério, tem momentos em que qualquer um que assiste ao desenho da Peppa deve pensar: isso não faz nenhum sentido. Estrada. Vamos começar falando do episódio A Nova Estrada do Sr. Touro, onde as coisas começam a ficar confusas logo no início. A família Pig está a caminho da veterinária porque o peixinho dourado da Peppa precisa de uma consulta. Tudo parece normal até que, no meio do trajeto, o Sr. Touro aparece com um comunicado inusitado. A estrada precisa ser demolida para a construção de uma nova. Sério? Derrubar uma estrada que já existe para fazer outra no mesmo lugar? E não é só isso. Ele também anuncia que o hospital de animais, que está funcionando normalmente, será derrubado naquele exato momento para a obra. Se você conhece um pouquinho sobre como grandes obras funcionam, sabe que isso é completamente sem sentido. Uma demolição importante dessas exige planejamento e muito aviso prévio para as pessoas que trabalham ou moram no local. Mas, aparentemente, ninguém ali recebeu qualquer informação antes. E o que é mais absurdo, quem resolve todo o problema é a Peppa, uma porquinha de apenas 4 anos. Ela sugere a construção de um túnel para evitar a demolição. Um adulto como o Sr. Touro, que trabalha com construções, não pensou nisso antes, nem o Papai Pig, que é engenheiro. Só pode ser brincadeira. Prepare-se para descobrir 10 situações que farão você questionar tudo o que sabe sobre a família Pig. Então calce suas botas douradas e venha com a gente descobrir um pouco mais do incrível mundo da Peppa. Emprego. Agora vamos falar de outra situação completamente sem noção que aconteceu em Peppa Pig. A mudança que nunca aconteceu. Você lembra daquele episódio onde a Suzy, a melhor amiga da Peppa, quase teve que se mudar para outro continente? Tudo isso porque a mamãe da Suzy, a Senhora Ovelha, recebeu uma oferta de emprego muito importante. Até aí tudo bem. Quando uma pessoa recebe uma oportunidade como essa, a decisão de se mudar já costuma vir depois de muita conversa e certeza. Mas o que não faz sentido é que no final do episódio, a Senhora Ovelha descobre que não conseguiu um emprego, e isso parece ser uma surpresa completa para ela e sua família. Como assim? Não é assim que grandes contratações funcionam. Quando uma empresa te chama para algo tão significativo que envolve até mesmo mudar de país, tudo geralmente já está muito bem resolvido antes do convite oficial. E o mais estranho, ela fica super triste por não ter conseguido o emprego, mesmo parecendo ser incrivelmente talentosa naquilo que faz. Se uma empresa de outro continente está interessada no seu trabalho, isso mostra que você é muito boa no que faz. Então, por que tanto drama? A Senhora Ovelha poderia simplesmente conseguir outra oportunidade quando quisesse. Mais uma situação em Peppa Pig que não faz o menor sentido. Engenheiro. E agora, vamos falar do nosso querido Papai Pig, que é engenheiro de construções. Sim, aquele mesmo que projetou a casa do Sr. Lobo e provavelmente ajudou em diversas outras obras pela cidade. Mas então, como explicar o desastre que foi quando ele tentou pendurar um quadro na parede de casa? No episódio, Papai pendura o quadro na parede. Ele simplesmente destrói a parede. Primeiro, ele cria uma rachadura enorme nos tijolos. Depois, acaba quebrando parte da estrutura. Sério, nem precisa ser engenheiro para saber usar um martelo e um prego. Imagina só, um profissional que trabalha com construção diariamente não consegue realizar uma tarefa simples dessas? Fica difícil de acreditar que ele é tão competente quanto dizem. Você tem alguma ideia para explicar esse comportamento tão estranho? Conta pra gente aqui nos comentários. Legumes. Você já pensou sobre como o simples fato de existir uma batata gigante e falante no desenho da Peppa Pig já é por si só algo bastante estranho? Pois bem, não é exatamente disso que vamos falar aqui, mas sim de um momento ainda mais curioso envolvendo o Sr. Batata. Em um dos episódios, o Sr. Batata vai até a cidade para inaugurar um novo centro esportivo. Até aí tudo parece bem normal. No entanto, durante o evento, ele diz para as crianças que elas devem comer mais frutas e vegetais. E isso nos faz pensar, como isso faz algum sentido? Comer vegetais é essencial para a saúde, é claro, mas estamos falando de um personagem que é ele mesmo, um legume. Teoricamente, outros vegetais ou frutas seriam como parentes dele. Talvez uma cenoura que você colocou na salada fosse uma prima distante do Sr. Batata. Ou aquela abóbora que você cozinhou para o jantar poderia ser uma velha amiga dele. Se formos pensar mais a fundo, pedir para que as pessoas comam vegetais é praticamente o mesmo que sugerir um tipo de crime entre sua própria espécie. Isso não soa um tanto quanto contraditório? A verdade é que essa cena é tão absurda que fica até difícil não rir. Mas como no nosso mundo os vegetais servem apenas como comida, prova pra gente que você gosta de ter saúde e comenta aqui embaixo legumes. Teto da escola. Você já reparou que o teto da escola da Peppa parece estar sempre com problemas? Se você assistiu a mais de um episódio, certamente percebeu que é quase uma tradição que ele precise ser reformado. Mas o que realmente não faz sentido nessa história não é o teto quebrar tantas vezes. O problema está em como a reforma é financiada. A escola da Peppa sempre recorre a eventos para arrecadar dinheiro. O Papai Pig, por exemplo, já pulou de um avião ou melhor, caiu para ajudar na reforma. As crianças já organizaram uma feira cheia de brincadeiras para os pais comprarem ingressos. E em outra ocasião, o Papai Pig precisou correr uma maratona para levantar fundos. Mas aqui vai a pergunta:
Por que os pais precisam gastar dinheiro em eventos para arrecadar fundos que eles mesmos vão doar para a escola? Parece um ciclo sem sentido, não acha? Eles alugam barracas, aviões e outros equipamentos para os eventos. Mas esse dinheiro não seria mais bem usado diretamente na reforma do teto? Basicamente, é o mesmo grupo de pais financiando tudo de forma indireta, mas de um jeito muito mais complicado. O teto da escola é quase um personagem próprio no desenho, tamanha a frequência com que ele vira um problema. Senhor Touro, já que estamos falando de coisas que não fazem sentido na escola da Peppa, não podemos esquecer do Senhor Touro. Você já notou como ele está sempre por lá, mesmo sem ter nenhum motivo aparente? Um exemplo disso é um episódio em que a Madame Gazela está ensinando os alunos a tocar instrumentos de diferentes partes do mundo. Tudo está indo bem até o momento em que o narrador diz: os pais vieram buscar as crianças. Mas adivinhe quem aparece junto? Sim, o Senhor Touro. Aqui está o problema. O Senhor Touro não tem filhos. Ele recentemente se casou com a Senhora Vaca, e até vimos uma vaquinha andando com ela em um episódio. Mas essa criança não está na escola da cidade e nem aparece nesse episódio em específico. Então, por que ele está sempre presente? Parece que o Senhor Touro tem uma atração misteriosa pela escola ou simplesmente gosta de passar por lá sem motivo. Seja como for, isso definitivamente não faz sentido. George. Diferente de outros personagens, algo que nunca fez sentido no mundo de Peppa Pig é o fato do George ainda não conseguir se comunicar direito com as pessoas ao seu redor. Todo mundo sabe que ele é apenas um porquinho filhote, mas vamos combinar. Já passou da hora dele conseguir falar mais do que apenas dinossauro. A verdade é que ao longo da série já vimos George dizendo outras palavras, como mamãe. Mas ele não consegue construir frases completas, mesmo entendendo perfeitamente tudo o que os outros falam. Isso parece não fazer o menor sentido, não é? Se George entende o que está sendo dito e sabe pronunciar algumas palavras, porque ele simplesmente não fala direito. Isso é um daqueles mistérios que fazem os fãs ficarem quebrando a cabeça. Será que há algo relacionado à forma como ele está sendo criado ou simplesmente uma escolha dos criadores da série para manter o personagem mais engraçado? Fica a reflexão. Edmond. Agora, falando sobre inteligência, precisamos destacar o caso do Edmond. Ele é um pequeno elefante com uma memória e um conhecimento fora do comum. Mas espera aí, não podemos esquecer que Edmond é só um filhote de 2 anos. É isso mesmo. Se você é fã de Peppa desde o começo, já sabe que o irmãozinho da Emily é considerado um verdadeiro gênio, muito à frente de seu tempo. Com tanto talento, ele parece mais apto a frequentar a universidade do que o jardim de infância. Mas como ele conseguiu tanto conhecimento sendo tão jovem? A quantidade de informações que Edmond sabe é absurda para um filhote. Para absorver tudo isso, seriam necessários muitos anos de estudo. Além disso, em um episódio, ele demonstra saber mais do que o Vovô Coelho, um personagem muito mais velho. Isso levou os fãs a criarem teorias, incluindo a ideia de que Edmond seria um adulto disfarçado. Curioso, não acha? E claro que não precisa ser um gênio para saber que a melhor coisa a se fazer agora é se inscrever agora mesmo no nosso canal. Assim fica mais difícil você perder os nossos próximos vídeos sobre a Peppa e sua família. Espaço. Se o conhecimento do Edmond é impressionante, o universo de Peppa Pig é ainda mais intrigante. No mundo da série, vemos animais que falam, batatas que interagem e, às vezes, a Senhora Coelho em lugares diferentes ao mesmo tempo. Mas sabe o que é realmente bizarro? Os personagens irem para o espaço. Sim, é isso mesmo. Ao longo da série, o Vovô Coelho já levou a Vovó Pig e a Madame Gazela à Lua. E sabe o que é ainda mais estranho? Peppa e George também já participaram dessas aventuras espaciais. Mas tem um detalhe que ninguém consegue explicar. Como eles conseguem respirar fora da Terra sem trajes espaciais? Em um episódio específico, o foguete já estava fora do planeta, onde não há oxigênio. Ainda assim, os personagens estavam tranquilão sem nenhum tipo de proteção. Isso desafia qualquer lógica e é mais uma das coisas que fazem os fãs se perguntarem: o que está acontecendo aqui? Avião. E por falar em situações sem sentido, o episódio 13 da 5ª temporada traz uma das histórias mais hilárias e confusas da série. Nele, Peppa vai com sua mãe e George levar a peixinha dourada da família à veterinária. Até aqui tudo normal, não é? Mas as coisas começam a ficar estranhas. Primeiro, durante a consulta, o telefone toca. É o Dr. Elefante chamando a Doutora Hamster para uma emergência com um lagarto. Até aí tudo bem, mas aí ela pega um avião para a emergência, algo que já é incomum para uma clínica veterinária. E o mais louco, ela leva Peppa e sua família junto. Chegando ao local, o problema do lagarto era simplesmente estar de cabeça para baixo. Sério? Depois disso, mais 2 chamados surgem. Um do Vovô Pig para salvar Polly Papagaio, enjoada do mar, e outro do Papai Pig, pedindo ajuda para filhotes de pato presos no telhado. Tudo isso é hilário, mas completamente sem sentido. Afinal, a Doutora Hamster é veterinária, não bombeira. Momentos como esses mostram como Peppa Pig consegue ser incrivelmente divertido e confuso ao mesmo tempo. E se tem algo que faz sentido é a sua presença aqui com a gente. Aproveite para conferir mais 2 conteúdos que selecionamos para você. A gente se vê no próximo vídeo.